Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O programa da semana trata de um assunto que gera polêmica e é tratado de formas diferentes na legislação internacional: a barriga de aluguel ou mãe substitutiva. Em alguns países, essa prática é legalizada e simboliza independência financeira para muitas mulheres. Em outros, alugar uma barriga pode acarretar penalidades que vão da multa à prisão. Quem nos ajuda nesta discussão é Rogério Giuliano, doutor em Sociologia, e Tiago Ramos Abreu, integrante da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. Antes da nossa entrevista, vamos assistir a uma reportagem sobre o tema da semana que foi produzida pelo repórter Leonardo Ferreira. Tem gente que é a favor. Eu considero isso como uma boa ação. Como outras mulheres que não podem ter filhos, outras já podem ter aos montes e não podem criar, a melhor coisa a fazer é essa. Se for para uma pessoa assim da sua família, uma irmã, um caso assim, eu acho que é válido. Outros não concordam por nada. Que cada quem tem que ter o seu, né? Eu, por exemplo, eu não emprestaria o meu. Tanto em comercializar, até se quisesse emprestar de graça também não fosse comércio, seria muito errado. As opiniões se dividem diante desta discussão que já é velha conhecida pelos brasileiros. Aqui no país, emprestar a barriga para a gestação é possível, só que, claro, tem algumas regras. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a barriga de aluguel só é permitida se for constatada contraindicação de gravidez na paciente. Nesse caso, a mulher que for emprestar a barriga temporariamente deve ser da família, no máximo até 4º grau de parentesco, e não poderá receber nenhuma remuneração por isso. Se tiver dinheiro no meio, é considerado crime. É como está previsto na Lei de Transplantes, que não permite a comercialização de órgãos e tecidos humanos. O assunto ainda é polêmico na maioria dos países. Na Europa, por exemplo, a Itália, Alemanha e França consideram ilegal qualquer tipo de barriga de aluguel. Já na Ucrânia, México, Tailândia e alguns estados americanos, o procedimento é considerado legal e autoriza a remuneração para a mãe substituta. Mas é na Índia que o procedimento tem sido visto como comércio lucrativo. Por lá tem até mães na fila, esperando sua vez para gerar uma criança. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema que, como vimos na própria reportagem, é bastante polêmico. E aí eu faço a seguinte pergunta exatamente pelo fato de que, se na reportagem que foi gravada, ouvindo pessoas aqui de Brasília, já houve pontos de vista tão diferenciados, imagine-se talvez em culturas tão diferentes como existem, mesmo numa época em que a globalização ela se torna uma regra, mas que torna também mais presente essas diferenças que existem entre os diversos povos. Esse seria um fator determinante para pontos de vista tão diferenciados em relação, foi citada ali Ucrânia, foi citado Estados Unidos, e tem uma experiência sua também especificamente com relação à Índia, que permite largamente a utilização da chamada barriga de aluguel. Sem dúvida nenhuma, o aspecto cultural é um fator determinante nesse caso. Claro que o fato de que culturas muito diferentes aceitam essa prática nos mostram que não é o fator de uma cultura versus outra, mas sem dúvida algumas culturas estão mais abertas, né, a essa prática e outras vê a mesma coisa com mais restrição, sem dúvida nenhuma. A gente vai detalhar isso ao longo do nosso programa de hoje, mas antes eu gostaria de, nessa parte introdutória, digamos assim, perguntar ao doutor com relação ao aspecto da parte legal. É também muito variada a perspectiva que existe em cada um desses países ou em cada uma dessas culturas sobre esse tema polêmico? Ah, sim, perfeitamente. Na Índia, por exemplo, há uma discussão, né, aberta sobre o tema e também uma regulamentação sobre o tema. Aqui no Brasil, como a própria reportagem mostrou, ela também existe uma regulamentação através do CFM, mas não é bem incisiva. Nos Estados Unidos, em alguns estados, eles também são bem claros ao legalizar a prática ou ao proibir também a prática. Então, no âmbito jurídico, realmente tem uma dicotomia também muito grande nos países. Antes de voltar ao doutor Rogério, eu gostaria de perguntar ao doutor Tiago com relação a um termo que é muito específico e que eu gostaria que o senhor nos esclarecesse, essa diferença entre barriga de aluguel, que não é permitida no Brasil, e a chamada barriga solidária. Barriga de aluguel, né, como o próprio nome já diz, ele carece
relação comercial, né, do pagamento para a utilização da prestação do serviço, por assim dizer. E a barriga solidária, como é feito aqui no Brasil, ela não tem nenhum tipo de comercialização, né? A própria resolução 2013 de 2013 do CFM, ela proíbe o comércio entre as partes e coloca também apenas da família do pretenso pai, né? Eu lhe perguntaria, doutor Rogério, com relação a um elemento cultural, eu perguntaria se isso também leva a esse elemento legal. Se isso tem uma relação direta com a forma como cada cultura vê o próprio corpo e especificamente o corpo da mulher também. Olha, sem dúvida, as culturas determinam a relação que nós temos com os nossos corpos, né? Mas eu diria mais do que isso, também a maneira como a gente lida com a ideia de família, a maneira como a gente lida com a reprodução humana e, sem dúvida nenhuma, a Índia, citando como exemplo, né, tem uma relação muito diversa da nossa no que tange essa questão, ou seja, as políticas de controle de natalidade, por exemplo, na Índia, ao contrário do resto do mundo, outras partes do mundo, são muito debatidas internamente. É um país em crescimento populacional, as famílias ainda na Índia tendem a ser muito grandes. Então, essa prática da barriga de aluguel com certeza dialoga com esses aspectos da cultura indiana. Aliás, existe também a barriga solidária, e assim, eu até daqui a pouco vamos abordar especificamente essa questão, que aqui no Brasil existe um ponto específico, que eu já vou perguntar para o doutor Tiago, com relação à exigência de que haja uma participação de elementos da família. Lá isso é totalmente liberado? Como é que funciona isso? No caso da barriga de aluguel, propriamente dito, nós temos notado nos últimos anos um aumento dessa prática, inclusive muitas vezes estimulado pelo próprio governo indiano, o que significa que a prática é aceita socialmente. Claro que a gente não pode dizer que é 100% aceita, mas há uma aceitação social da prática lá, sem dúvida nenhuma. Houve um caso, inclusive, que envolveu uma decisão entre o Japão e a Índia, em relação a alguém que, na última hora, não quis entregar a criança. Como é que foi essa situação? Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho. Exatamente. Isso foi em 2010, né, e foi um casal japonês que fez todo o procedimento e pagou para uma mulher indiana para gerar a criança. E no momento do parto ela se negou a entregar, né? Ela passou por todo o processo, enfim, biológico, instintivo e criou apreço pela criança. Então a Suprema Corte indiana decidiu o caso, né, fez com que ela entregasse a criança ao casal japonês e naquele momento também decidiu que a Índia era aberta a esse tipo de negociação, né, porque até então não tinha uma regulamentação. Agora em 2014, apesar da comunidade indiana ser bem aberta em relação a essas questões sexuais, em 2014 saiu agora uma proibição para essa prática ser feita por casais homossexuais ou por pais solteiros, pais ou mães solteiros. A gente pode explicar isso por múltiplos fatores, mas eu acho que uma questão importante de ressaltar é que, apesar de serem liberais em relação à legislação a isso, a ideia de homossexualidade, homossexualismo na Índia ainda é fruto de muito debate social. Então, eu entendo essa aparente contradição entre as duas coisas e vale ressaltar que agora, recentemente, acho que o Dr. Tiago conhece esse caso, na Tailândia, há um caso de um casal homoafetivo que pagou por um serviço de mãe de aluguel. O filho, se eu não me engano, nasceu com síndrome de Down. Eram dois, né? O casal australiano, sim, ele levou o bebê sadio, né? Levou o bebê sadio. Exato. E deixou a criança com síndrome de Down com a mãe. Né? Então, a mãe ela passou por esse processo e ficou com todas as despesas médicas. Né? Então, é porque na Tailândia o procedimento ele não é regulamentado. Né? A prática ela é realizada, ela é feita, mas não existe o poder estatal ali de forma a que possa regulamentar, né, afirmativamente ou negativamente o procedimento. Então, ela ficou com um bebê, né, que possui síndrome de Down e com todas as despesas que ele gerará. Por exemplo, esse caso da criança com síndrome de Down que ficou com a mãe. Como é que isso está sob júdice ainda? Isso está em debate? Como se encara, no caso específico, como se encarou essa situação? Nesses casos, nos países onde não existem a regulamentação, as pessoas ficam à mercê das vontades, tanto, né, da família que vai submeter ao procedimento, quanto da mãe que vai realizar também, né, que vai servir como barriga de aluguel.
existem determinados casos em que a mãe simplesmente se nega a entregar a criança. E com isso, os pais que investiram, né, que geralmente paga-se pelo todo o período gestacional da mãe, eles perdem o dinheiro investido e como o país não tem uma regulamentação, a decisão é sempre no sentido de que eles não têm direito ao ressarcimento, quando a mãe decide ficar com a criança. Tema polêmico, evidentemente, temos muito mais perguntas a fazer e você vai nos acompanhar logo depois do intervalo aqui no Direito Sem Fronteiras. É só um instante. A cidade de Teresina, no Piauí, sediará nos dias 17 e 18 de setembro o primeiro Fórum Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O evento será realizado na sede da OAB, Seccional Piauí. Mais informações, acesse oabpi.org.br. Você sabia que na Índia uma pequena cidade chamada Anand ficou conhecida como a capital mundial da barriga de aluguel? No país, há cerca de 1.500 clínicas de reprodução assistida. O setor movimenta 2 bilhões de dólares por ano. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa sobre barriga de aluguel, também barriga solidária, que é um outro modelo que existe em relação ao nosso tema de hoje, e o que diz a legislação de alguns países em relação a esse tema. Há um dilema que começa a ficar muito claro em relação a questões até morais e éticas que envolvem, portanto, essa situação. Olha, sem dúvida, acho que esse é o centro do debate sobre essa questão. É uma questão ética que a conversa, o debate dentro dos países sempre leva em consideração. Um primeiro aspecto disso seria a comodificação, o corpo da mulher ser uma commodity, ou seja, um produto, e por tabela, ou seja, o segundo ponto seria justamente o comércio de seres humanos, né? Ou seja, o comércio de crianças, e há um debate sobre isso. Se é que nós podemos classificar a barriga de aluguel como um comércio de seres humanos ou não, há posições divergentes sobre isso, e se o corpo da mulher deve ou não ser permitido às mulheres comercializarem uma gravidez ou a chamada barriga de aluguel, né? Ou seja, acho que esse é o ponto central ético que gira em torno dessa questão aí. Parece que nos Estados Unidos, até vimos na reportagem, há entendimentos diferentes do ponto de vista da legislação, até entre os estados, pela própria conformação dos Estados Unidos. Várias legislações, elas não são unificadas. Cada estado tem a possibilidade de reger os diversos temas de acordo com o próprio entendimento. Esse tema não é diferente também no que se refere aos Estados Unidos. Estados como Califórnia e Flórida, eles têm a regulamentação no sentido de liberar a comercialização e a barriga solidária. Então, nesse sentido, a pessoa que submete ao procedimento, ela tem a obrigação legal de entregar a criança à família que solicitou. Outros estados, lá dentro dos Estados Unidos mesmo, elas proíbem de tal forma que não é nem cogitado a realização do procedimento, como Dakota do Norte, por exemplo. Ela é totalmente proibitiva. Em alguns estados, como Washington, ela é permitida apenas na forma solidária. Então, também tem um prévio acordo entre as partes, só não tem a pecúnia envolvida, mas a pessoa também se compromete a entregar a criança. Um dos momentos-chave dessa relação entre uma família e a mãe de aluguel é o momento da entrega da criança para a família. Ou seja, nós temos estudos feitos na área de sociologia e também de psicologia do quanto é difícil esse exato momento, que é o momento da troca, em que a mãe entrega para a nova família a criança. Uma das preocupações que existem sobre isso é justamente o acompanhamento psicológico da mãe que entrega o filho. Muitas vezes, como a gente já citou aqui antes, a mãe em algum momento decide não entregar ou não quer mais entregar. Em alguns casos, como diz o Dr. Tiago, é obrigatória a entrega, em outros casos não, mas esse é um ponto que a gente não pode deixar de esquecer. Ou seja, é um momento chave, embora pontual, de toda essa relação. Isso é feito por meio de contrato nos diversos países, estabelecido um acordo verbal? De que maneira se dá essa relação entre essas famílias? Nos países em que esse procedimento ele é regulamentado e ele é legalizado, ele é tido como um contrato realmente entre as partes, né? Como alguns estados dos Estados Unidos, como a própria Rússia e a própria Índia. Existe um contrato em que a pessoa ela dispõe de uma determinada quantia para custear todo o procedimento e
a parte envolvida também, a mãe, ela se compromete. Né? Aqui no Brasil, como ela é solidária, existe apenas um termo, né, lá no CFM. Então a pessoa se compromete a também entregar a criança. Agora o problema maior são nos países onde não tem previsão legal, né, como é o próprio caso da Tailândia. Não existe uma regulamentação, mas a prática ela é feita. Agora o problema surge quando justamente vai nessa entrega da criança ou não, como é vista como uma mercantilização. O que acontece do ponto de vista ético e moral e também do ponto de vista legal em relação a esse momento, a partir daí? Em geral, um acompanhamento, pode haver um acompanhamento se houver desejo por parte da mãe que cedeu a barriga, do restante do crescimento dessa criança. É comum que haja relações afetivas estabelecidas ou o mais comum é que haja uma separação total? E aí vem a pergunta na sequência, que eu já adianto, se há uma previsão legal em relação a essa situação. Doutor Rogério, primeiro, por favor. Olha, no caso da Índia, não podemos dizer que há uma regra sobre isso, pelo menos até onde eu sei, né? Ou seja, o que eu sei é que algumas dessas clínicas indicam que é positivo que a mãe biológica acompanhe por um tempo esse processo, que exista um diálogo entre as famílias. Mas eu não acho que, salvo uma informação melhor do que a que eu tenho, que exista uma previsão legal para que isso aconteça. Acho que depende um pouco das famílias envolvidas e também da clínica em que isso vai acontecer. Países do terceiro mundo e países de primeiro mundo. O senhor usou exatamente a expressão turismo. Há uma comercialização que, independente da legislação, já que se trata de uma situação à margem, que acaba acontecendo e que preocupa justamente as autoridades? Sim. Acontece muito na China. Né, essa prática ela é totalmente proibida, né, o governo chinês ele é bem incisivo em relação à proibição de barriga de aluguel. Mas existem pessoas dentro da própria comunidade chinesa que se interessam, né, em contratar os serviços. Então, como é realizado é o seguinte, tem uma empresa, né, uma clínica chinesa, e ela recebe tanto a família que quer fazer a prática, quanto a mãe, né, a mãe de aluguel. Então, eles enviam para a Tailândia, onde esse procedimento é realizado, né, a fecundação in vitro ela é realizada, e depois eles retornam à China. E quando eles retornam, essa mãe de aluguel ela é mantida 24 horas num apartamento dessa clínica, durante toda a gestação. E quando ela vai dar à luz numa clínica particular, que também já é coligada a essa clínica da prestação de serviço, e os pais biológicos, né, retornam então para pegar toda a documentação como se eles mesmos tivessem gerado. Na Índia há notícias de práticas nesse sentido? Existe, ou seja, as clínicas legalizadas, obviamente, apresentam custos, obedecem a exigências. Então, infelizmente, né, isso é uma realidade em muitos campos da vida social e, sem dúvida nenhuma, nesse campo também. As mulheres sofrem preconceito, as que cedem justamente a barriga, ou isso é socialmente aceito? Olha, numa pesquisa recente feita por uma universidade inglesa com mulheres indianas que viveram essa experiência de ser mãe de aluguel, em torno de 50% a 60% das mães que passaram por isso sofreram algum tipo de retaliação familiar. Ou seja, então, embora muito dividido, quase 50-50, a gente pode afirmar com alguma certeza que, de fato, tem consequências para a vida dessas mulheres. Agora, a gente tem que levar em consideração que a vida econômica indiana e a situação, muitas vezes, de pobreza e de miséria levam mães a essa prática em busca de fugir da pobreza, da extrema miséria que existe naquele país. Família, né, uma pessoa indiana, né, salvo engano, ela ganha em torno de R$ 2,80, né, 15 mil rúpias, se não me engano, por dia. Né, ao longo do mesmo período gestacional, ela ganharia menos de R$ 1.000, 800 e alguma coisa. Com o procedimento, ela ganha R$ 18 mil. Então, existe um ganho econômico muito grande para as pessoas envolvidas. E, pelo que eu tenho observado, grande parte das pessoas que se submetem a esse procedimento na Índia já são mulheres com famílias formadas. Ela já tem seus filhos, já tem seu marido, então ela acaba passando por um processo de desmistificação até, né, para poder entregar essa criança e vê-lo até como um objeto realmente de comércio, para que ela possa dar uma estrutura melhor para a sua família.
né, construir uma casa melhor, da educação, etc. Mas se trata de um procedimento, do ponto de vista médico, que de certa complexidade e que pode, inclusive, envolver maiores complicações. Quando acontece isso, existe alguma previsão no sentido de quem arca com as consequências e também, no caso, por exemplo, de morte da criança ou da própria doadora? O procedimento, ele realmente é pago pela família, né? Quando ele contrata o serviço da clínica, ele já inclui, em alguns modelos, tanto indianos quanto no próprio chinês, a fecundação in vitro, né? No caso do chinês, mais especificamente, a escolha do sexo, né? Uma prática que não é aconselhável, né? Não é vista com bons olhos, até dado a ética médica, né? E no caso de alguma frustração, né, do procedimento, a família ela perde todo o investimento, né? Se tem alguma deficiência, no caso dos países onde essa prática ela é regulamentada, ela seria um filho da própria família, né? Então eles deveriam arcar, né, pegar a criança e arcar como se fosse seu, mas não é o caso da Tailândia, por exemplo. Em alguns desses casos, já existe o registro de algum caso, por exemplo, que isso ocorreu e os clientes simplesmente desapareceram, por exemplo? Olha, existem, nessa mesma pesquisa que eu citei para você, eles registram alguns casos da família ou desistir do processo, ou quando chega lá na hora não aceitam a criança ou tem algum problema de adaptação nesse sentido. No caso dessa pesquisa específica, que não dá para generalizar para todos os casos, foi uma minoria de casos em que isso ocorreu e, assim como disse o Dr. Tiago, o investimento feito acaba então sendo, não tem ressarcimento em relação a isso, né? Bom, para encerrarmos eu faço uma pergunta aos dois. Nós fizemos praticamente um retrato superficial, é claro, não temos tempo para falar de um tema tão complexo como este, mas eu faria a seguinte pergunta: se é cedo para se estabelecer um parâmetro do ponto de vista ético e moral e do ponto de vista legal, desse admirável mundo novo que vem se desenhando. Isso é algo que tem uma tendência no sentido de ser regulamentado, de ficar um pouco mais claro, ainda que em algum período de tempo que eu não saberia dizer qual é, na cabeça das pessoas. Qual a opinião dos senhores como sociólogo e como advogado a respeito dessa questão? Eu acho que as sociedades, elas vivem um constante processo de diálogo, ou seja, a visão sobre os acontecimentos, fatores que ocorrem no interior dela vão se alterando de acordo com o tempo, a tecnologia tem uma influência sobre isso, o próprio processo de globalização tem uma influência sobre isso. Eu não sei se é cedo ou tarde, eu acho que é contínuo esse processo, eu acho que é uma coisa que ocorre, pode ser que hoje a gente chegue à conclusão, como no nosso diálogo social, de que isso é negativo e daqui a alguns anos a gente mude a nossa consciência coletiva e perceba que é positivo. Eu acho que é sempre hora para essa discussão. Toda mudança social, toda mudança cultural, ela é refletida no campo jurídico, né? O direito nada mais é do que um instrumento que serve para retratar a sociedade. Então, se a sociedade ela clama por alguma mudança, a lei, né, o direito, ele vai vir e regulamentar dessa forma. Aí tem uma frase do John Locke, que eu gosto muito, que ele fala que o direito ele não serve para restringir ou limitar, mas sim para ampliar e preservar as liberdades. Então é mais ou menos nesse sentido. A sua própria sociedade vai tendo o diálogo, vai vendo o que é melhor e cabe ao direito regulamentar as práticas. Infelizmente, o nosso programa fica por aqui. Como dizia antes, é muito difícil se fechar uma grande conclusão a respeito dos diversos temas que são aqui tratados, principalmente quando se trata de algo tão polêmico, este admirável mundo novo de que se trata o tema da semana. Nós conversamos sobre o barriga de aluguel e o que diz a legislação de alguns países a respeito do tema. Eu agradeço muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça, eles que nos ajudaram na discussão da semana. Rogério Giuliano, que é doutor em Sociologia, e Tiago Ramos Abreu, integrante da Comissão de Bioética e Biotecnologia e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal. E você, amigo da TV Justiça, quiser participar do nosso programa, se quiser participar, é só enviar a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!